Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o José Neto, sou especialista em vendas e eu trago mais um vídeo aqui para vocês, um vídeo falando sobre vendas. Mas hoje eu escolhi até um tema polêmico, porque muitas pessoas já me pediram: José Neto, traz um vídeo analisando a postura de algumas pessoas. O pessoal às vezes me pede para que eu possa analisar a postura do Lula, do Bolsonaro, de pessoas famosas. Eu falei assim: rapaz, como eu já faço análise sempre nas empresas, porque para quem não sabe, eu dou treinamento de vendas para empresas. Então, se o vendedor não sabe vender direito, o José Neto vai lá e ajuda o seu vendedor a se tornar um especialista, assim como eu sou. Eu vou lá e falo assim com o vendedor: meu amigo, me vende isso aqui, meu amigo. Eu quero que você me mostre como que você tem vendido. Aí ele vai lá, mostra o que ele tem feito, eu analiso a postura dele, a expressão corporal, o tom de voz, analiso o que ele tem dito para os clientes e aí eu chego a uma conclusão. E hoje, de acordo com o pedido de algumas pessoas, eu falei assim: rapaz, eu vou levar lá para o nosso canal um vídeo fazendo uma análise da postura do Jair Messias Bolsonaro, que é o nosso ex-presidente. Hoje, inclusive, está tendo até o julgamento, né, do Bolsonaro. Eu falei assim: olha, eu vou levar esse vídeo para o canal, vai ser hoje. Já tem dias que algumas pessoas têm me solicitado esse tipo de vídeo, então tá aqui. Lembrando, para deixar bem claro, porque a gente sabe que na internet tem muitos haters. Gente, eu não estou aqui apoiando nem Bolsonaro, nem Lula, eu sou do povo. Eu não quero dar minha opinião política aqui. Isso é simplesmente uma análise, algumas análises da expressão corporal do Bolsonaro, a forma que ele fala, beleza? Vou trazer um vídeo também sobre o Lula aqui, ok? Trouxe o do Bolsonaro porque hoje está tendo o julgamento do Bolsonaro. Então a gente vai fazer uma análise para descobrir se o Bolsonaro seria um bom vendedor ou não, utilizando o que ele utiliza, da forma que ele utiliza. Então bora lá pro vídeo. Já deixa o seu like para ajudar o nosso canal. E para ajudar o José Neto, não esquece do like não. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque aqui tem muito conteúdo bom. Eu ensino de graça técnicas de vendas avançadas que ninguém quer que você saiba. Eu te ensino para que você atenda melhor o seu cliente, para que você venda mais e coloque mais dinheiro no seu bolso. Então bora lá para o nosso vídeo. E como nós sabemos, o nosso ex-presidente, o Jair Messias Bolsonaro, muitas pessoas admiram ele e muitas pessoas também não admiram ele. Tem ódio da pessoa que ele é. Mas, por ser uma pessoa que chegou no poder num país tão maravilhoso como o nosso, um país tão grande, com certeza ele tem algum diferencial. E esse diferencial é na comunicação dele. Isso daí já é um ponto positivo. Tanto ele, quanto o Lula, quanto os outros nossos ex-presidentes, eles têm muitos pontos positivos na fala, na comunicação. E para mim fazer esse vídeo, eu fiz um estudo, assisti várias e várias vezes o Bolsonaro falando, o Bolsonaro se comunicando com os eleitores. Eu anotei tudo para me trazer aqui para vocês esse estudo. Está fantástico. Se você ficar até o final, você vai aprender muita coisa comigo. Então bora lá. A primeira coisa que eu analisei é a postura e a expressão corporal do Bolsonaro. Ele faz gestos enfáticos. Bolsonaro frequentemente utiliza gestos amplos e assertivos, como apontar o dedo. Então, eu creio que você sempre vê o Bolsonaro falando assim, ó, com o dedo assim. Isso é uma das formas dele se comunicar. Ou movimentar os braços de forma expansiva. Ele faz muito assim, gente, muito. Isso é algo dele, é uma característica dele. Esses gestos transmitem autoridade e também transmitem convicção, características importantes para um vendedor ao demonstrar confiança no produto ou serviço oferecido. Logicamente, você não vai ficar apontando o dedo na cara do seu cliente. Aqui, como a gente está falando de expressão corporal, alguns gestos que o Bolsonaro tem são alguns pontos positivos que o vendedor, caso ele utilize da forma correta, ele consegue vender muito mais. E de fato, nós vendedores precisamos utilizar gestos amplos e assertivos na nossa comunicação. Quando você ocupa mais espaço, isso
passa mais confiança para a pessoa que você está tentando vender, para quem está se comunicando para você. Porque ocupar mais espaço também é transmitir mais confiança. E agora nós iremos falar sobre a expressão facial do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá, anotei aqui também, ó. Suas expressões faciais costumam ser intensas, refletindo emoções com raiva, determinação ou descontentamento. E isso daqui em vendas é crucial. É crucial que as expressões faciais estejam alinhadas com a mensagem transmitida. Por quê? Dessa forma você vai estar transmitindo sinceridade e empatia com o seu cliente. Lembrando, a sua expressão facial, ela precisa ser alinhada com o que você está dizendo. Porque, veja só um exemplo. Eu vou falar com vocês que eu estou muito triste. Eu estou muito triste, mas eu estou sorrindo. Então, o que o Bolsonaro faz? Ele, quando vai falar alguma coisa com alguém, ele normalmente faz assim com a testa, fala, ó, acontece isso, isso e aquilo. Isso e aquilo. É mais ou menos dessa forma. E isso em vendas é crucial, porque gera empatia, porque a pessoa vê que realmente a sua expressão facial está alinhada com o que você está dizendo, com o que você está se comunicando. Em vendas isso é muito positivo. Um outro detalhe é a proximidade física. Durante a campanha eleitoral, o Bolsonaro demonstrava conforto em interagir fisicamente com apoiadores, rompendo barreiras espaciais tradicionais. Essa proximidade pode ser interpretada como uma tentativa de criar conexão direta com o público, uma técnica que vendedores podem adaptar ao buscar estabelecer o rapport com clientes. Lembrando que eu tenho um curso fechado mostrando técnicas de rapport, que é aprimorar as suas vendas, tem aulas gravadas excepcionais. Você vai entrar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo e vai acessar o meu curso. É um curso excelente, do básico ao avançado. Então, falando aqui sobre a proximidade física, os políticos fazem muito isso. O Bolsonaro, ele abraçava as pessoas e sorria genuinamente e brincava e se comunicava, tomava café, que eu vi vários vídeos ele tomando café na casa de pessoas bem humildes, inclusive. E isso, o que acontece quando você faz isso? Você cria o efeito rapport, que é uma técnica de criar conexões rápidas, é trazer a pessoa para perto de forma inconsciente. E ele fazia muito isso. Na maioria dos casos, políticos, eles fazem isso. Por isso que as pessoas brigam por conta de políticos, elas fazem de tudo por conta de políticos. Isso é fato. Por isso que numa roda de conversa a gente nunca pode falar de religião, política, que são assuntos que a gente deve evitar numa roda de conversa. Então, quando ele fazia isso, ele trazia os eleitores para perto. E o vendedor, ele tem que utilizar essa técnica, que é utilizar a técnica do rapport, trazer as pessoas para perto, o contato físico, pegar na mão, sorrir, olho no olho. Isso tudo é importante. E o Bolsonaro fazia isso muito bem. E agora a gente vai falar sobre a linguagem verbal que o Bolsonaro utiliza. Lembrando que na comunicação a gente tem a comunicação não verbal e também a comunicação verbal, que é as palavras que saem da nossa boca. Na nossa comunicação a gente tem a expressão corporal, que faz parte da nossa comunicação, o tom de voz, que também é super importante, e as palavras que saem da nossa boca. Bora lá. Discursos diretos e simples. O Bolsonaro utiliza uma linguagem coloquial e direta, evitando termos técnicos ou rebuscados. E em vendas, pessoal, comunicar-se de forma clara e acessível facilita a compreensão e aproxima o vendedor do cliente, tornando a comunicação mais eficaz. Como você pode ver aqui, o Bolsonaro, ele é direto e reto, como muitos conhecem por aí. Ele vai lá e fala de forma simples e objetiva. Dessa forma, até uma criança consegue entender o que ele está dizendo, o que ele está expressando. E isso em vendas é muito crucial. Tem vendedores que querem utilizar termos técnicos que nem ele sabe o que significa. Às vezes, a forma que ele está arguindo, a forma que ele está se comunicando,
A pessoa que está lá do outro lado não está entendendo 1%. Por quê? Utiliza termos técnicos difíceis, ele utiliza palavras difíceis e isso interfere muito na comunicação. Porque comunicação não é apenas o que eu estou falando, mas sim o que a pessoa está ouvindo. Lembre-se, quer ser um bom vendedor, você tem que aprender a se comunicar. Você pode ter qualquer idade. Para aprender a se comunicar, basta querer e estudar. Beleza? Então isso daí também é um ponto muito importante do nosso ex-presidente. Agora nós iremos falar sobre polarização e criação de inimigos comuns. A gente sabe que o Bolsonaro, ele é mestre em fazer isso, né? Então bora lá. Ele frequentemente estabelece uma dicotomia entre nós e eles, identificando adversários ocupados por problemas. Embora essa estratégia em vendas, viu gente? Embora essa estratégia de polarização deva ser usada com cautela em vendas, identificar um problema comum que o produto ou serviço resolve pode unir o vendedor e o cliente em torno de uma solução compartilhada. O Bolsonaro, ele fazia e faz muito isso. Como que funciona? Olha, ele apontava os problemas que o Lula, que a esquerda e etc, né? Tô só dando exemplos aqui, que eles promoveram no país. E sendo assim, algumas pessoas, né, muitas pessoas no caso, concordam com ele. Ele atrai um público gigante. Exemplo, sabe quando o Lula ele fala assim que o país vai voltar a beber cerveja, a comer picanha, e o Bolsonaro fala que a pessoa vai pagar menos impostos, etc. Isso vai atrair um certo público. Exemplo, quando eu falo de cerveja e picanha, as pessoas que têm um poder aquisitivo menor, elas, poxa, eu quero comer picanha, eu quero beber cerveja. Então, um público gigante. Da mesma forma, o Bolsonaro, quando ele fala assim, ó, você vai pagar menos impostos por conta disso, disso, daquilo, vai atrair também um empresário, etc, né, pessoal? Então aqui eu estou dando alguns exemplos e isso em vendas é muito positivo. E assim, pessoal, identificar um problema comum que o produto ou serviço resolve pode unir o vendedor e o cliente em torno de uma solução compartilhada. E quando você faz isso em vendas, você consegue vender muito mais, porque possa ser que você já teve a mesma dor que o seu cliente. E você contando isso sorteio para o seu cliente, o que vai acontecer? Ele vai se identificar. E semelhante atrai semelhante. Você vai montar o rapport com o seu cliente. Dessa forma, ele vai querer comprar de você. E o Bolsonaro fazia muito isso ao abordar alguns temas polêmicos que a maioria da população tinha, ou tem no caso. E dessa forma ele acabava atraindo um público, e atraiu no caso, né, pessoal, um público gigante para o partido dele, que são os eleitores. E do estudo que eu fiz sobre o Bolsonaro, eu identifiquei mais alguns pontos. Veja bem, autenticidade. Bolsonaro projeta uma imagem de autenticidade ao falar de forma espontânea e sem filtros. Vendedores que demonstram autenticidade constroem confiança com os clientes. Você, vendedor, precisa ser autêntico. A forma que o Bolsonaro se expressa passa pra gente muita autenticidade. Isso é fato, um vendedor tem que ter isso. Mais um ponto aqui, pessoal. Adaptação ao público. Ele adapta seu discurso conforme o público-alvo, utilizando referências e temas que ressoam com diferentes segmentos. Vendedores eficazes devem identificar as necessidades e interesses específicos de cada cliente para personalizar a abordagem e aumentar a relevância da oferta. Quando a gente vê isso aqui, ó, adaptar o discurso conforme o público, eu vi muitos vídeos do Bolsonaro falando para empresários de uma forma. E quando ele ia para os menos favorecidos, gente, estou dando alguns exemplos que eu vi aqui, beleza? Ele falava adaptando o seu discurso. E isso é essencial para um bom vendedor. Um bom vendedor precisa adaptar o seu discurso de acordo com o público. Vai ter vezes que ele vai vender para pessoas mais jovens. Vai ter vezes que ele vai vender para um público mais idoso, da terceira idade, etc. Então o vendedor ele tem que ser como um camaleão, ele precisa se adaptar. E adaptar o discurso é essencial.
para cada tipo de cliente. Isso daqui também é um ponto muito importante. E mais um ponto, e por último, que eu analisei aqui para o vídeo não ficar muito extenso, foi o seguinte: presença nas redes sociais. Bolsonaro utilizou intensivamente as redes sociais para se comunicar diretamente com o público, sem intermediários. No contexto de vendas, uma presença ativa e estratégica nas redes sociais permite alcançar e engajar clientes de forma direta e personalizada. Todos nós sabemos que o que fez o Bolsonaro ganhar uma eleição chama-se internet. Da mesma forma que você aí de casa está me vendo, ou de onde você, telespectador, estiver me assistindo, você está utilizando a internet para isso. E foi o que elegeu o Bolsonaro. E o discurso dele nas redes sociais é muito forte. A maioria dos eleitores do Bolsonaro conheceram ele através das redes sociais. Não foi através de jornais, não foi através de revistas, de rádio, então foi através da internet. E o vendedor, ele precisa se posicionar na internet. Eu vejo direto vários cursos por aí que dizem assim, venda sem precisar aparecer, mas a própria pessoa que vende, ela aparece. Então assim, se você não é visto, você não é lembrado. Se você é visto, você é lembrado, meu querido. Apareça nas redes sociais. Você é um vendedor que quer ganhar dinheiro? Faça assim como eu estou fazendo. Utilize as redes sociais para te impulsionar de forma positiva. Isso que o Bolsonaro fez foi uma ótima estratégia que nós não tínhamos visto em outros candidatos. Em vários anos que ocorreu política, que já tinha internet, etc. Agora vamos falar de alguns pontos negativos do Bolsonaro. A gente sabe que algumas falas que ele tem, às vezes são falas que ele deveriam evitá-las. Isso daí é um ponto muito negativo. Eu não sei se ele fica muito nervoso muitas das vezes com o que o opositor dele está passando para ele, e dessa forma ele fica muito nervoso, acaba falando demais, como a gente sabe, e caso ele falasse menos, no meu ponto de vista, seria muito melhor. E ao analisar, pessoal, tudo isso, eu anotei aqui, ó. Ao analisar a comunicação de Jair Bolsonaro, é possível identificar técnicas que, quando adaptadas eticamente e com sensibilidade ao contexto, podem ser valiosas para profissionais de vendas. A chave está em compreender como transmitir confiança, conectar-se genuinamente com o público e comunicar a mensagem de forma clara e impactante. E no meu ponto de vista, sim, o Bolsonaro seria um bom vendedor utilizando as técnicas que ele já utiliza atualmente. E você concorda com a minha opinião? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que o nosso canal não é um canal para falar sobre política. Eu não estou apoiando nem Bolsonaro, nem Lula e nem outro candidato aqui. Simplesmente eu analisei a postura e algumas falas, fiz um estudo completo do perfil do Bolsonaro. E essa é a minha opinião como especialista em vendas. Se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários. Se você também não concorda, já deixa nos comentários e me diz o porquê que você não concorda. Lembrando que depois eu trarei um vídeo aqui também falando sobre o Lula. Vou analisar o Lula também. Beleza, pessoal? E para quem ainda não me segue nas minhas redes sociais, é @logistapro lá no Instagram. Então já vai lá, me segue, porque tem conteúdo novo quase todos os dias nos Reels. Posto vários stories também. Já se inscreva se você não se inscreveu e deixe seu like. Te vejo no próximo vídeo.